SafeWeb, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul e Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande. E tem o apoio institucional da Colombo Estruturas para Eventos, Dinamize, Eventize, o Grupo Ilex, Imob, Onda Web, Procempa, Seletos e VH Audiovisuais. E ainda a parceria da nossa imprensa, o Correio do Povo, o Jornal do Comércio, o Sul, Rádio Guaíba, Record TV, Rede Bandeirantes, Rede Pampa e SBT. Como eu disse, é uma alegria a gente poder estar hoje aqui compartilhando esse momento com a Hoje, falando um pouquinho sobre esse cenário econômico. Nós que, desde o início desta pandemia, a gente tem dito que nós não podemos separar saúde e economia. E nós estamos vivendo já uma crise econômica muito séria aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo de forma geral. Mas a gente sente muito, enquanto empreendedores, esta instabilidade e o fato de nós estarmos já no Rio Grande do Sul vivendo, né, uma crise financeira nas contas públicas. Então, o Aode, que já tem uma larga experiência, ele que foi o secretário da Ieda Crucius, né, o secretário do Déficit Zero, que saudade daquele momento. E agora, Aode, a gente queria entender, né, através das tuas lógicas, das tuas reflexões, o momento em que nós estamos inseridos e como é que tu estás enxergando tudo isso e uma oportunidade de retomada, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco. Hoje eu acho que tu estás sem som. Perdão, já corrigi. Agora sim, vamos de novo então. Faz tudo parte da tecnologia, estamos nos adaptando a esse novo momento. Não quis atrapalhar a fala que tinha colocado no mundo. Bom, primeiro, Simone, queria agradecer muito o convite da Federação. É uma satisfação poder falar nesse evento tão tradicional do Rio Grande do Sul. É um evento que eu já participei algumas vezes, no momento agora que é tão importante, e para uma audiência sempre qualificada que vocês têm. O tema ele é muito desafiador, e eu vou procurar traçar aqui num tempo que a gente, né, tem combinado aí, 30, 40 minutos inicialmente, para depois a gente poder conversar mais, mas eu vou tentar procurar dividir como é que eu enxergo o cenário global e o cenário local, Brasil e Rio Grande do Sul, evidentemente, e principalmente tentando separar. Eu acho que é importante a gente entender como é que estava a economia antes do coronavírus, antes da pandemia, e como é que ela se comporta depois. Por que eu procuro fazer isso? Eu procuro fazer isso porque eu acho que é importante nós entendermos como que nós vamos, quais são os desafios que nós vamos ter lá na frente quando nós sairmos desse momento agudo da crise. E a minha primeira manifestação aqui é que a gente tenha muito claro que essa é uma crise grave, evidentemente, né? É uma pandemia que gera, na expressão dos economistas, um choque, uma crise simultânea, um choque na demanda e na oferta ao mesmo tempo, né? A demanda cai acentuadamente, porque as pessoas não podem mais circular, ou tem muitas restrições para circular, e a oferta, a capacidade do sistema de produção é afetada também. Então, essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, é evidentemente uma crise muito séria, mas nós já tivemos outras. Essa não vai ser a primeira crise global, a crise no Brasil, não vai ser a última, e eu acho que se tem algo de otimista, mas é um otimismo realista, é que essa crise ela vai terminar. Pode demorar um pouco mais ou menos, ela vai terminar. Então, eu acho que é importante, evidentemente, ter capacidade de resiliência, né, de navegação, de travessia nessa crise, compreender o que ela significa e compreender os desafios que nós vamos ter lá na frente. Então, essa é a minha intenção ao dar um panorama de como estava o mundo antes da Covid-19, o que nós estamos enfrentando agora e o que nós vamos ter que enfrentar na saída dessa crise. Eu acho que o primeiro ponto quer dizer o seguinte: como é que vinha o mundo até o final do ano passado? Nós
tivemos, ao longo dos últimos 100 anos, e isso foi um artigo que recentemente, na semana passada, eu escrevi para o Infomoney, tentando dar minha visão de por que eu acho que não há sinais muito claros de que nós vamos ter a chamada recuperação em V, né, ou uma recuperação rápida da economia global e da economia brasileira. Tentei justificar por quê, um pouco que eu vou falar agora. Então, olha, nós tivemos, ao longo dos últimos 100 anos, desde a crise de 1929, nós tivemos 17 ciclos de expansão econômica, seguidos de 17 ciclos de retração econômica por algum tempo. Os economistas, os analistas de mercado financeiro podem divergir sobre que eventos, que fenômenos explicam por que um ciclo econômico começa a deslanchar, por que nós temos grandes ciclos de crescimento econômico, por que nós temos as crises, mas ninguém discorda de que esses ciclos existem, ou seja, não há crescimento econômico indefinido, né, que em algum momento ele não precise de algum tipo de ajuste, seja nos preços dos ativos, seja no ciclo de produtividade, de inovação, e ao mesmo tempo não há também crise indefinida, né? Não há crise que não encontre um ajuste tal que depois de algum tempo, o mundo volte a retomar o crescimento econômico. E a outra constatação, quando nós olhamos para os dados documentados ao longo dos últimos 100 anos, e principalmente ao longo das últimas 5, 6 décadas, que ao final de cada um desses ciclos de expansão de crescimento econômico, o mundo está mais próspero, né? O mundo está mais rico, ele gera mais renda. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Ciclos, crises fazem parte da história econômica global do Brasil e principalmente no mundo como um todo, ao final de cada um desses ciclos, o mundo tem ficado mais próspero, né? Um mundo que transacionou mais, aumentou o comércio global, aumentou a produtividade, a inovação, se aproximou de regras de mercado, de práticas de mercado. Não foi diferente desse último ciclo. Esse último ciclo de crescimento ele vem desde a crise lá de 2008. Depois da crise de 2008, nós temos um ciclo muito longo, é o mais longo que nós tivemos, se nós contarmos até o início da pandemia global. Nós estamos falando de mais de 10 anos de expansão contínua, de crescimento econômico, os mercados reagiram da mesma forma. Nós tivemos recordes atrás de recordes, por exemplo, nas bolsas de valores e de outros ativos, na Bolsa Americana, mas por trás disso, a explicação é que houve um longo ciclo de crescimento. Então, a gente poderia, talvez, intuir que o mundo pudesse ter uma recuperação como teve lá em 2008, relativamente rápida, né? Logo em 2009, o mundo já estava voltando a crescer rapidamente, cresceu até o final do ano passado. E eu acho que não é o caso, e por que eu não acho que é o caso, e por que eu vou querer justificar que provavelmente nós vamos ter desafios maiores, talvez nós vamos demorar um pouco mais para conseguir voltar ao novo ciclo de crescimento, e aí as comparações eu acho que elas são importantes serem feitas. Quando nós estávamos no final do ciclo anterior de crescimento, ali em 2007 e 2008, quando teve a crise, né, do mercado bancário americano, a quebra do Lehman Brothers, uma crise no sistema financeiro, dura e forte, mas ela foi uma crise localizada no sistema financeiro, né? Não é uma crise como agora, onde com a pandemia nós tivemos um bloqueio da mobilidade de capital humano, de mobilidade das pessoas, das empresas para trabalhar. Então ela tem uma dimensão maior, evidentemente, mas vamos relembrar que o mundo, antes da crise do sistema bancário, era um mundo que crescia mais do que nós crescemos nessa reta final da economia global no ano passado, até o final do ano passado. Por exemplo, nós tínhamos a China crescendo a 12% ao ano, né? E não os 6% que a China vinha crescendo no final do ano passado. É muito, né? 6% uma taxa significativamente alta, mas era a metade do ritmo de crescimento que a China tinha no ciclo anterior. A Europa, a mesma coisa. A Europa crescia a média de 3,5%, bem acima da sua média histórica, e não algo como 1,5% que estava crescendo em 2019. Veja, eu estou fazendo essa comparação, e agora 2019, sem Covid, sem pandemia global. Eu quero aqui focar em como estava a economia global, ela vinha crescendo, mas com características diferentes do ciclo anterior. Isso para quê? Para a gente entender que evidentemente, todos estão torcendo por uma recuperação rápida, uma solução para o problema da Covid-19, para o mundo voltar a algum tipo de normalidade, mas nós vamos ter outros desafios grandes.
porque as características do ciclo de crescimento global neste último ciclo são diferentes do que nós tínhamos antes. Então, estou recuperando aqui a comparação com taxa de crescimento. China crescia 12 e agora estava crescendo a 6. Europa crescia 3,5, estava crescendo a 1,5. Estados Unidos chegou a crescer a 4% no ciclo anterior e estava crescendo, Estados Unidos era a última grande economia, a última região econômica no mundo, com algum vigor econômico ainda no final de 19, um vigor significativo, em torno de 2,2%, mas a metade do ciclo de crescimento anterior. Qual outra característica diferente que nós tínhamos, e um desafio diferente que a economia global vai ter? E acho que é importante, porque depois eu quero falar sobre os estímulos fiscais que estão sendo dados pelos governos. Lá em 2007 e 2008, ao longo do ciclo anterior de crescimento, que veio do final da década de 90, de 2000, depois da bolha da internet, esse boom de crescimento do mundo, os governos todos foram reduzindo o seu endividamento. A economia cresceu, isso ajuda a arrecadação, evidentemente, tributária, e os governos todos, como era de se esperar, em ciclos normais de crescimento, foram reduzindo as suas dívidas públicas. Então, a relação dívida pública dos principais governos foi reduzindo no ciclo anterior. Isto não aconteceu nesse ciclo agora. As relações dívida pública dos governos continuaram altas. Não só no Brasil, o Brasil tem uma relação de dívida pública muito alta para um país de renda média, mas em vários países, né, houve um grande estímulo à tomada de crédito, à tomada de dívidas. Esse foi um dos propulsores do crescimento, mas essa é outra característica diferente. Falei do crescimento, que era um crescimento mais baixo, apesar de duradouro, já estava há mais de 10 anos, mas mais baixo. O segundo, as dívidas, não só do setor público, mas dívidas corporativas no mundo como um todo. Eu vou fazer depois a exceção do Brasil, mas as dívidas cresceram muito. Elas ficaram no nível alto, diferentemente do ciclo anterior. E uma terceira característica importante é que lá, quando teve a crise de 2008, o mundo vinha com taxas de juros altas. Vinha com as taxas de juros médias que os bancos centrais praticavam em ciclos longos de crescimento. Quando tem um ciclo longo, eu começo a ter pressão de demanda, alguma pressão de preço, os bancos centrais vão subindo taxas de juros, esse é um movimento normal. Então, o Fed chegou a ter taxas de juros ali em 2006, 2007, próximo de 5%, estava com 4,5% quando veio a crise, e aí reduziu próximo de zero. Né? E manteve durante o mundo todo manteve taxas de juros muito baixas, os bancos centrais, ao longo de todo esse ciclo, que é uma das razões por que esse ciclo de crescimento conseguiu se fechar, se achou uma fórmula de colocar muita liquidez, garantir preços de ativos altos. Isso a gente pode fazer uma discussão também depois de quanto que isso estimulou demanda de apetite por risco maior em vários ativos financeiros, mas é uma característica bem importante para se entender a diferença da capacidade de estímulos do governo lá atrás e agora. Lá a taxa de juros era muito alta, tinha muita gordura, os bancos centrais cortaram, né, aceleradamente, significativamente, e isso deu um estímulo monetário muito grande. Bom, como é que vinha o mundo já em 2019? O mundo, principalmente a Europa, Estados Unidos, né, os países desenvolvidos, vinha com taxas de juros já próximas de zero. Então, o espaço, a gordura, o espaço de atuação dos bancos centrais, ele ficou muito reduzido. Né? Ele ficou muito reduzido. Então, são características muito importantes para a gente entender essa diferença entre como é que nós entramos na crise anterior de 2008 e como é que nós entramos, do ponto de vista global, nessa crise atual. O que eu quero dizer com isso é que vem aí, a partir de fevereiro, principalmente, né, já se escutava desde o início do ano sobre a epidemia na China, né, mas o mundo não tinha noção da extensão que poderia ter, dos impactos econômicos também que essa pandemia poderia ter, e o mundo ele fica perplexo, e o sinal da pandemia sobre os mercados financeiros começam a ficar intensos, principalmente quando sai na virada de fevereiro para março, o PMI, né, um indicador de atividade chinês, com uma queda em fevereiro maior da história da China. Né? Nem em 2008 tinha havido essa queda do PMI chinês, que é o principal indicador de atividade econômica na China. E aí acontece que todo mundo já sabe, o vírus
começa a se propagar para a Europa, principalmente através da Itália. O mundo começa a se dar conta que provavelmente vai ter que enfrentar uma pandemia. Os mercados sempre reagem antes, as bolsas todas começam a cair, e aí a história a gente já conhece, né? Nós temos vários governos reagindo com receio de uma propagação mais rápida do vírus, procurando mitigar a saturação dos sistemas hospitalares, o risco de mortes, e isso começa a espalhar por vários países da Europa, e o mundo começa a se dar conta que vai enfrentar um problema sério de restrição à mobilidade de pessoas, né? E aí sim, então, a gente começa a ter uma retração de atividade econômica global, muito intensa. Mas não vamos esquecer que, quando acontece isso, o mundo já tinha essas características com uma cara de fim de ciclo de crescimento econômico e com principalmente do ponto de vista do estímulo monetário, da capacidade dos bancos centrais de estimularem as economias, bem limitada se comparado ao que nós tínhamos na crise anterior, lá em 2008. Então, o que começam a fazer os países, os governos do mundo inteiro? Eles começam a usar muito estímulo fiscal, né? Pacotes de estímulo fiscal, gastos do governo, redução de impostos, transferências de renda no mundo inteiro. É o mesmo receituário, numa escala que nós nunca tínhamos visto antes, né? É a mesma história. Lá em 2008, nós tivemos estímulos monetários que nós nunca tínhamos visto antes. O espaço de atuação dos bancos centrais estava mais reduzido, e o que foi decidido simultaneamente em várias partes do mundo, e depois aqui, inclusive, no Brasil, né? E o ciclo da pandemia ele foi começando diferentemente, né? Chegou primeiro na Europa, primeiro mais na Itália, Alemanha, depois ele foi começando a espalhar para a Espanha, Reino Unido, e depois chegou os Estados Unidos, para depois começar o seu ciclo aqui no Brasil, mas a sequência de reação dos governos foi a mesma, não só do ponto de vista das medidas de isolamento, ou em alguns outros países lockdown, mas principalmente do ponto de vista econômico, que a gente está analisando aqui, foram pacotes fiscais muito grandes, começaram relativamente pequenos e foram aumentando. Na Alemanha, Angela euros. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Começou a fazer pacotes de 200, 300 bilhões de dólares. Depois o Congresso, aí teve uma grande discussão entre o Partido Republicano e o Democrata, se passou para 2 trilhões de dólares, está se falando agora num pacote adicional de mais de 2 trilhões de dólares, ou 4 trilhões de dólares. Então, é muito estímulo fiscal. Por quê? Por causa de um conceito onde você vai ter uma queda da atividade econômica muito brusca. Nós estamos, quando todos os países, quando estão medindo seus indicadores, eles estão tendo as maiores quedas de atividade econômica, seja na indústria, serviços, renda, desde lá da década de 30. Isso é igual a todos os países, tem sido na Ásia, tem sido principalmente na Europa. O Reino Unido, 2 dias atrás, o Banco da Inglaterra emitiu um relatório prevendo uma queda no crescimento econômico próximo de 12%, a maior num ano, a maior em 300 anos da história de divulgação de dados do Banco Central da Inglaterra. Desemprego nos Estados Unidos também aumentando, os próprios relatórios do FMI, do Banco Mundial, indicando isso, indicando redução de crescimento para o Brasil aqui em torno, por exemplo, de menos 5,7%, mas isso é o mundo inteiro. E o mundo está lidando com essa forma, estímulos fiscais. Aqui eu vou chegar, então, vou começar aí por caso do Brasil. O Brasil, a pandemia chegou relativamente mais tarde, né? Nós tivemos um tempo para observar o que estava acontecendo no mundo, para tentar aprender, mas a reação do ponto de vista econômico, ela mais ou menos reproduz o que o mundo está fazendo. Você começou com uma série de rodadas de estímulos fiscais que foram começando relativamente pequenos e depois eles foram aumentando. Nós tivemos aí, e de novo, não parece que, e eu pelo menos me associo a isso, dado que por maior ou menor intensidade você não tem como evitar, os países todos estão mostrando isso, você acaba fazendo uma restrição de mobilidade maior ou menor, mas todos fazem inicialmente, isso afeta a atividade econômica, e os governos acabam tendo que atuar de alguma forma, principalmente para tentar mitigar esses efeitos, gerar a garantia de nível de renda mínima durante algum tempo para as pessoas, para as empresas. Isso custa muito.
no Brasil se foi em várias frentes, né? Uma primeira frente, duas frentes, uma de geração de renda para pessoas que têm trabalhos informais, que não têm carteira assinada, de renda mais baixa, que gerou toda uma discussão também com o Congresso, o Executivo. O governo inicialmente estimava isso para alguma coisa como 15 milhões de pessoas, e uma renda inicial, uma ajuda inicial em torno de 250, 300 reais. A coisa foi para o Congresso, começou a aumentar um pouco de tamanho, sendo ampliada. No final, o próprio governo Bolsonaro tinha um acordo no Congresso para que essa ajuda fosse alguma coisa próxima de 500 reais. O próprio governo Bolsonaro, o presidente, puxou isso para 600 reais. E hoje as estimativas que nós temos, e aí, claro, tem toda uma discussão, aparentemente aparecem também que o tamanho desse volume tem algumas fraudes, é difícil de monitorar tudo, mas a gente já está falando de alguma coisa entre 60 a 70 milhões de possíveis beneficiários dessa ajuda de 600 reais. Eu vou falar um pouco mais sobre esses impactos fiscais logo na frente, que é um tema que eu acho que é importante ter atenção. Um resumo aqui que eu quero fazer, à medida que eu vou detalhando essas medidas fiscais, é que é importante, sim, você garantir o mínimo de subsistência de renda para as pessoas, de ajuda às empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, mas o Brasil tem uma situação fiscal bastante diferente de países da Europa, dos Estados Unidos, e nós vamos ter que ter um cuidado para que essa ajuda seja transitória no tempo e que nós não deterioremos as contas fiscais num tamanho tal que isso depois possa ser irrecuperável e traga mais danos econômicos, mais danos de geração de renda e emprego para as pessoas. Mas eu volto a esse ponto. Primeiro, voltando às ações mais específicas do governo, então teve essa frente aí para a renda direta para as pessoas, depois há uma frente para as empresas, principalmente para as pequenas e médias, de ajuda através de crédito, via Caixa, via BNDES, chegando a bancos para empresas que não demitissem, ou as empresas que tivessem, não demitissem, tivessem reduções salariais de 25%, 50%, uma complementação dos governos para que se desse um incentivo para que não houvesse demissões e uma ajuda transitória a essas empresas. Aí há toda uma discussão de como isso chegou ao mercado bancário e muitas vezes não chega às empresas, principalmente as pequenas e médias, porque como o risco subiu, a dificuldade de acesso ao crédito, então, como a gente diz, o crédito fica empossado nos bancos, né? É um desafio que ainda se tem, mas essa é uma outra frente relevante, significativa de recursos. Depois, se tem também uma frente que é na discussão da chamada PEC do orçamento de guerra, a possibilidade dos bancos centrais comprarem ativos nos mercados financeiros, e aí isso vale principalmente para empresas maiores que podem estar tendo dificuldades de acesso no mercado de capitais, ou financiamento no mercado de capitais. No Brasil, por exemplo, houve um mercado nos últimos anos que se desenvolveu bastante, que é o mercado de debêntures. As empresas começaram a ter dificuldades de acesso, os preços desses papéis começaram a subir muito, porque o risco associado a essas empresas era maior, começou a secar financiamento, e aí é uma grande discussão. O Banco Central, hoje, pelo caminhar das coisas, o que foi aprovado no Congresso, ele pode, inclusive, comprar no mercado secundário, né? Ele pode comprar esses papéis, é uma grande discussão sobre isso, mas o fato é que em outros países, na Europa, Estados Unidos, os bancos centrais estão sendo muito ativos, como não tem mais espaço de reduzir taxa de juros, estão podendo comprar papéis privados para tentar garantir preços desses ativos e algum canal de financiamento das empresas. Então, essa é uma terceira frente importante. E, por último, uma quarta frente de forte impacto fiscal também, que foi o acordo em relação a estados e municípios. Estados e municípios, que teve uma grande discussão. Todos sabem que, por conta da queda da atividade econômica, estados e municípios estão tendo uma queda muito grande das suas receitas para fazer frente aos seus gastos, seja funcionalismo, seja políticas de saúde, segurança, de educação, reduções de arrecadação de ICMS por conta da menor capacidade das empresas, evidentemente, de pagar impostos e gerar renda, de 20% a 30%. Aí houve uma negociação primeiro com a Câmara Federal, de governadores diretamente com a Câmara Federal, liderado pelo Rodrigo Maia. E aí eu acho que é um contexto importante em tudo que a gente está discutindo do Brasil em relação ao resto do mundo, que apesar das diferenças naturais que se tem
em vários países para coordenação de política fiscal, saúde e política econômica, mas falando aqui de política econômica, é uma discussão normal, né? Nós assistimos Partido Republicano e Partido Democrata no Congresso americano discutindo intensamente durante alguns dias, mas foram lá, aprovaram rapidamente e as coisas começaram a fluir. Aqui no Brasil a gente tem um ambiente político que todos estão acompanhando mais instável, dificuldade de coordenação do governo federal junto com os estados, então houve essa negociação inicial, uma negociação inicial que começou com uma cara, na minha opinião, ruim, porque junto com a ajuda, a vinculação de ICMS dos estados, tinha uma proposição de quase um libera geral de operações de crédito para os estados, o que eu acho que seria muito ruim é voltar a um momento onde não tinha controle nenhum para emissões de dívida dos estados, que acabaram virando expansão de gasto corrente mesmo. Felizmente, isso, acho que até por uma atitude de alguns governadores, de uma maneira mais responsável, se refluiu disso, ficou só ajuda, mas ficou uma ajuda vinculada a um percentual de arrecadação do Estado, de ICMS, que eu acho que gerava um risco, que a gente chama em economia, no mercado financeiro, de risco moral muito grande, porque poderia ser muito sensível a desonerações, e aí a roda poderia não terminar nunca, você poderia ter quase um incentivo infinito a essas compensações por parte do governo federal. E aí teve uma outra negociação paralela, quando a PEC subiu para o Senado, aí já do Ministério da Fazenda para o Senado, e acho que se chegou num acordo em relação ao início melhor, fixo, né, com data marcada para terminar, significativo, mas fixo, né, sem uma vinculação a percentual, que eu acho que era um mecanismo ruim. Mas essa é uma outra frente significativa e com impacto fiscal grande, que é o socorro a estados e municípios, né, com data determinada. Nós estamos falando aí de julho, todos esses 4 pilares que eu falei, renda para as pessoas de renda mais baixa, mas com esse montante muito significativo de quase 70 milhões, mais de 60 milhões de pessoas, que é o que se estima que possa chegar, ajuda às empresas, a atuação do Banco Central e o socorro a estados e municípios, se está falando, tirando a questão da compra do Banco Central, mas os outros 3, nós estamos falando aí do universo de até final de julho, início de julho, eles têm prazo definido. E aí é uma outra discussão. Tá? Então, assim, que eu já vou endereçar, são medidas fortes, intensas, de algumas centenas de bilhões de reais, de alta proporção de impacto sobre o PIB, que quando a gente olha um mundo tão dentro de um script onde o mundo todo está fazendo, eu mesmo defendi no início dessas medidas que não tinha outra solução, quer dizer, eu que me considero um economista de mercado, liberal, a economia se desorganizar, você não pode deixar as pessoas morrerem de fome, você tem que dar alguma assistência, principalmente às pessoas de renda mais baixa, as pequenas e médias empresas, isso custa dinheiro. Agora, um alerta importante sempre disso, e eu acho que cada vez mais dado, é que essas medidas todas elas precisam ser temporárias, né? Elas precisam estar datadas no tempo enquanto a crise for grave, enquanto a crise durar. A crise específica da pandemia global, com restrições à mobilidade das pessoas, da reativação de demanda, ela não pode ser permanente, porque se ela for permanente, nós vamos poder gerar um problema de ordem fiscal, macroeconômico, muito grande lá na frente. Então, pode acabar a pandemia, pode acabar as restrições à volta à normalidade da atividade econômica e nós termos uma situação fiscal, um governo com o tamanho de uma dívida que vai gerar uma pressão gigantesca sobre taxa de juros, sobre taxa de câmbio. E aí eu acho que muitas vezes as pessoas confundem, né? Então, basicamente, o que eu estou falando aqui, eu estou num ponto onde eu digo o seguinte: o Brasil está reproduzindo o que está acontecendo no mundo, seja do ponto de vista de circulação do vírus, da pandemia, seja do ponto de vista da resposta de política econômica, de resposta de política monetária e fiscal, taxa de juros indo lá para baixo, mas elas têm limite, então tem que botar muito dinheiro durante algum tempo. Tem uma dificuldade maior no Brasil em relação a vários outros países, então o ambiente político está mais polarizado, fragmentado, então a gente tem mais dificuldade, isso custa muito para a sociedade em termos de coordenação e execução de políticas econômicas.
Mas, fora isso, a situação de resposta da política econômica, os mecanismos não estão variando muito. Agora, o que a gente precisa ter em mente, e eu escuto muitas vezes, e me preocupa um pouco agora, uma certa despreocupação em relação ao tamanho dessa conta fiscal lá na frente, é que o Brasil tem uma situação bastante diferente do ponto de vista das contas e na sua macroeconomia, dos países da Europa, de uma Alemanha, de uma Inglaterra, dos Estados Unidos. O Brasil não tem moeda forte, o Brasil não tem o euro, não tem o dólar. Então, todo o risco mais elevado, o risco macroeconômico, o risco de atividade econômica, o risco fiscal desse país, e mesmo também um risco institucional, ele significa uma desvalorização da moeda local mais forte do que um país que tem moeda forte, como os Estados Unidos, e onde, em momentos de risco, há uma fuga de investidores para ativos nessa moeda. E é o que nós estamos vendo com a taxa de câmbio e com o dólar. Nós não estamos tendo ainda nenhum repasse maior, e não devemos ter no curto prazo, para a inflação e para preços, porque a atividade econômica está na lona, não há demanda, não há como repassar preços ao consumidor, né? Porque não há, inclusive, massa de consumidores ativos de uma maneira significativa. Mas essa conta, ela pode vir, não pode perder totalmente o controle sobre a taxa de câmbio. E uma das explicações de um câmbio, se a gente olha, por exemplo, numa faixa de um mês, se nós olhamos na faixa de 3 meses e comparamos todas as moedas emergentes, o real foi a moeda que mais se desvalorizou. E ela é a moeda que mais se desvalorizou, na minha opinião, porque nós temos esse risco agregado de atividade econômica mais o risco fiscal mais elevado do que os outros países. Segundo, além de ter esse ambiente, nós não temos a moeda forte, é exatamente esse ponto. Quer dizer, apesar de nós termos vindo, principalmente no final do governo Temer e no primeiro ano do governo Bolsonaro, com melhora nos indicadores fiscais, com alguns esforços relevantes, como o teto de gastos, que botou algum controle sobre a expansão dos gastos, lá ainda no governo Temer, conseguimos, a duras penas, mas fizemos uma reforma da Previdência, que se não foi ideal, também melhorou o cenário fiscal. Se é verdade que nos últimos anos nós tínhamos conseguido melhorar, mas a nossa trajetória longa ela é ruim ainda. O Brasil já fez default de dívida, já fez congelamento de ativos lá no governo Collor, e quando a gente olha a história fiscal de um país, a gente precisa olhar para período longo de tempo. Então, o Brasil não tem um orçamento público ilimitado para poder não ter essa preocupação de que a inflação, sim, ela precisa ser forte, ela precisa ser bem focada, ela precisa, não é só dar dinheiro, o dinheiro precisa chegar às pessoas certas, às pessoas de baixa renda, precisa chegar às empresas, principalmente as pequenas e médias, tem que ter atenção, sim, para o funcionamento do mercado financeiro, para que o recurso que seja destinado aos bancos acabe não chegando às empresas, para que o recurso que chega aos estados ele seja um recurso que ele seja utilizado da forma que se precisa, do jeito que se precisa, mas ele também não é infinito. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante. Só para dar uma ideia, e eu tenho insistido bastante nisso, mas dados recentes, a gente vai somando, por exemplo, o déficit agregado de governo federal, estados e municípios, o déficit primário que nós tínhamos estimado antes da Covid, início desse ano, que estava vindo sendo reduzido para o ano de 2020, era alguma coisa como 115 bilhões de reais. Só a ajuda emergencial, se nós estimarmos o impacto para algo como 60 milhões de pessoas, que já está muito próximo, talvez chegue a mais, mas de R$600 por 3 meses, nós estamos falando alguma coisa aí próxima de 125 bilhões de reais de gastos adicionais. É um gasto relevante, é importante, mas a gente não pode esquecer o tamanho. A gente precisa fazer conta, a gente não pode esquecer de fazer conta. É importante ajudar as pessoas, as empresas, mas essa conta ela vai ser paga depois pelas pessoas e pelas empresas também. Então, nós estamos falando de 120, que só ele sozinho já é maior que o déficit primário antes estimado. Depois, se nós colocarmos uma série de medidas, socorro às empresas, o ajuste de reais, se nós formos somar tudo isso, nós já temos contratado esse ano, e é um estudo recente agora também, que agora nos últimos 2 dias foi feito pelo INSPER, com o Márcio Lisboa e o Marcos Mendes, que vai no detalhe dessas contas, trabalhou na parte do teto de gastos, eu estava discutindo com ele esses dias. Mas se a gente for fazer essa conta mais em detalhe, que já foi aprovado até agora, e se for aprovado de maneira temporária, nós vamos chegar esse ano
há uma conta aí próxima de 720 bilhões de reais de déficit primário. Nós vamos sair de 115 para 720. Nós vamos estar multiplicando por 7, mais ou menos, né? 6,5. Mas tem outros gastos vindo aí nesse tempo. Tem alguns projetos no Congresso Nacional já em discussão, tem a discussão de renovação. Eu acho que, a minha opinião, que vai ser uma discussão política também bastante difícil quando você chegar no final do período de renovação desses estímulos, e aqui eu estou falando independente se a gente conseguir sair mais rápido, menos rápido, da crise econômica, da pandemia, né? E ninguém sabe, ninguém controla o vírus, ninguém controla e sabe exatamente como é que vai ser essa propagação, mas eu intuo que daqui a 3 meses, provavelmente, nós vamos ter uma série de novas rodadas de discussões sobre o que faz com essa ajuda emergencial? Renova, não renova, renova por quanto? O que faz com a ajuda às empresas? O que faz com a ajuda do Estado? Então, essa conta que eu estou dando de mais de 700 bilhões é só com aquilo que já foi dado e pré-determinado no tempo. Se a gente for esticar um pouco isso em proporções menores até o final do ano, essa conta poderia estar chegando nas minhas estimativas, próximo de 1,2 trilhões de reais para o final do ano. E a gente está falando aí, certamente, numa dívida pública nesse ano, não é daqui a 10 anos, passando de relação ao PIB de 100%, né? E um déficit primário passando de 10% do PIB. Então, tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que a prioridade agora tem que ser essa, ajudar pessoas, ajudar as boas empresas a sobreviverem. Você tem, é o que o mundo todo está fazendo, né? Nós vamos sair dessa crise, não é a primeira, não vai ser a última, ela é uma das mais intensas, certamente, que eu já vivi. Eu não vivi a crise de 29, de 30, não vivi as guerras, mas ela é a mais intensa, é a mais forte do ponto de vista econômico, mas ela vai passar. Os governos todos têm que ter políticas mitigatórias durante esse período. Agora, a gente tem que imaginar e saber como essa crise vai passar, como é que nós vamos sair lá na frente. As ajudas e os socorros, principalmente do ponto de vista fiscal, eles precisam ser medidos, eles precisam ser quantificados, porque isso vai ter que ser pago lá na frente. E ele vai ser pago de uma forma ou de mais de uma forma, provavelmente mais de uma forma. Ele pode ser pago lá na frente de aumento de carga fiscal, de carga tributária, ele pode significar taxa de câmbio mais valorizada, ele pode significar taxa de juros mais alta, e tudo isso afeta o ritmo de produção, de atividade econômica, de geração de renda. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Indo aqui para minhas considerações finais, para a gente ter mais tempo para poder fazer uma discussão sobre várias coisas aqui que eu acabei falando, né, nesse cenário amplo, global e Brasil. E Brasil, evidentemente, eu estou falando sobre o Rio Grande do Sul, não vejo nenhuma... a gente poderia dizer que o Rio Grande do Sul, nesse cenário, ele está embutido nesse cenário global e do Brasil. Claro que nós temos características específicas do Rio Grande do Sul, a gente pode falar mais depois sobre a situação fiscal, o Estado que já vinha numa situação fiscal de mais tempo pior, né? Então, esse socorro, por exemplo, da União, ele é ainda mais relevante, né, nesse período para os Estados. A economia gaúcha, a gente está vendo agora, está tendo um problema de novo, de escassez de água nas lavouras, principalmente de soja. Isso vai ter a repercussão na atividade econômica, se não fosse já a repercussão na atividade do coronavírus. Mas, de novo, o Rio Grande do Sul também vai depender de uma relativa volta à normalidade mais rápida do país como um todo, da macroeconomia como um todo. E aqui eu acho que, como assim, ponto final, e para voltar assim, a olhar um copo meio cheio, né, mais otimista, como eu já falei lá no início, por mais dura que seja, essa crise é uma crise que vai passar. O mundo todo, nada indica que o mundo... ele vai ter desafios adicionais, sim, do ponto de vista, talvez, da geopolítica, mais tensões com a China, talvez um pouco mais de protecionismo, uma revisão de cadeias globais. Muita gente vai começar a defender oferta de serviços, cadeias próprias de cada um desses países. Eu, particularmente, como um economista defensor do mercado, liberal, e acho que o mundo se desenvolveu a partir de mais comércio entre os países. Eu acho que isso pode ser ruim, mas talvez seja inevitável esse tipo de discussão. Mas, com tudo isso, eu firmemente acredito que o mundo vai continuar tendo capacidade de inovação, de geração de riqueza, de aumento de produtividade, e nós vamos continuar lá na frente, nós vamos ir para um outro ciclo de crescimento, como foram todos os últimos ciclos, com um mundo mais próspero. O Brasil, sim, tem os seus desafios que já vêm de antes, e não é por causa da pandemia. Nós precisamos voltar à agenda de reformas, e aí eu sou
um pouco otimista. A gente está com um ambiente político agora bastante difícil, mas eu acho que não tem outra saída. O país vai ter que voltar para a agenda de discussão de reforma tributária, de abertura comercial, de melhoria do sistema de logística. Acho que nós precisamos fazer uma profunda revisão de reforma administrativa do setor público, né? Eu tenho falado sobre isso, acho e reafirmo aqui que é inadmissível no momento onde milhões de trabalhadores ou estão perdendo seu emprego, ou estão tendo redução de 25% a 50% de redução salarial, uma situação dificílima para o país como um todo. Né? Nós estamos falando de dezenas de milhões de trabalhadores e de empresas que o setor público não tem sua parte do esforço. Né? Está tendo uma discussão com imensa dificuldade agora de congelamento de salários até o final do ano passado, mas nós já tínhamos mecanismos antes que tinham dentro da lei de responsabilidade fiscal de redução temporária de salários, com redução de jornadas, né, que não foi aceito pelo STF, o Congresso começou a discutir, mas não avançou, e eu acho que é um momento, sim, de alguma solidariedade também do setor público, dos trabalhadores do setor público, que seja uma redução temporária, mas esse eu acho que é um outro ponto, uma discussão que nós precisamos voltar. O setor público no Brasil, ele passou a ser disfuncional já há algum tempo, ele precisa ter regras mais modernas, como no resto do mundo, mas todas essas frentes nós precisamos voltar a essa agenda. Então, o Brasil pode, com todas essas dificuldades e com esse agravamento fiscal que nós vamos ter, eu acho que são duas coisas relevantes. O Brasil precisa ter ele precisa ser forte e intenso na sua resposta, os estímulos do governo têm que ser com potência, mas eles têm que ser limitados no tempo. Se nós perdermos a mão e perder um controle da política fiscal, nós vamos pagar muito caro depois. E, além disso, o segundo ponto de atenção é que a gente não pode abandonar essa agenda de reformas de depois. Porque o Brasil ele vai voltar a um desafio que ele já tinha antes da pandemia, que é um país que está envelhecendo mais rapidamente, vai perder o bônus demográfico, a produtividade é baixa, então não tem outra saída. A palavra para o Brasil vai ser reformas, reformas, reformas. Hoje é cuidar da saúde das pessoas, em primeiro lugar, né? Um país fragilizado e com medo seja do funcionamento do sistema de saúde das pessoas, ele não vai voltar à normalidade da atividade econômica, que essa normalidade volte o mais rapidamente possível, que a gente volte a ter uma situação de recuperação de algum crescimento econômico, mas lá na frente, mesmo terminado a pandemia, se nós não voltarmos a uma agenda de reformas, de aumento de eficiência da nossa economia, nós vamos voltar a taxas baixas de crescimento. O mundo crescia bem mais do que o Brasil antes da pandemia. Não era por causa da pandemia que o Brasil teve queda de 3,5% do PIB em 2015, em 2016, cresceu só 1% em 2017, não conseguiu crescer em 2018, 2019 de novo estava crescendo 1%, estava nessa trajetória do 1%, 1,5%. Né, com o mundo crescendo bem mais, crescendo 4%, 5%. Então, eu acho que é importante a gente ter noção do tamanho da crise, tudo que nós precisamos fazer durante a crise, mas não esquecer que também nós vamos precisar nos ajudar depois da crise de uma maneira diferente que nós fizemos ao longo, pelo menos, da última década. Eu acho que esse era um resumo geral que eu queria passar aqui e fico à disposição, Simone, para a gente continuar o bate-papo. Alô? Alô? Empresariais, Carlos Biederman, Wilson Neuer, Paulo Cruz, enfim, é muito bacana ver que tem várias pessoas aí que são formadores de opinião e que estão acompanhando esse nosso debate. Mas eu achei muito oportuno, né, as reflexões que tu fizeste, justamente porque elas estão hoje norteando os nossos debates. Anteriormente, desde as 9 horas da manhã, nós estivemos reunidos com mais de 100 lideranças do estado do Rio Grande do Sul, na nossa reunião da Federação, reunião de integração, e nós apontávamos, né, que o Rio Grande do Sul hoje ele vive uma tempestade perfeita. A seca, né, a estiagem, o Covid e o próprio déficit fiscal. E também falamos, né, sobre essa ajuda que vem do governo federal para os estados e municípios. E que muitos desses recursos vão ser usados para cobrir custeio, folha de pagamento, enfim, então entra num dia, já sai no dia seguinte, especialmente no estado como o nosso que tem os salários parcelados. Será que não seria o caso de usar esses recursos justamente a incentivar, incrementar a economia,
Essa é uma pergunta e uma reflexão que fica. E a outra questão que tu já colocaste, que também vem de um colega que faz referência aqui, é com relação ao redesenho do setor público. Hoje, esse custo já não cabe mais no nosso bolso, né? E a gente percebe que neste momento de grande dificuldade, não é toda a sociedade que está fazendo sacrifício. A gente percebe que servidores públicos, de forma geral, o judiciário, legislativo, executivo, estão mantendo os seus salários, enquanto a maioria dos brasileiros teve uma redução de salários, muitos foram demitidos, perderam a renda e outros tantos não conseguem trabalhar. Então, é interessante, né, a gente ver esta dinâmica da sociedade e de que forma nós podemos ser mais incisivos para fazer esse convencimento ou chamar de fato a atenção das nossas lideranças para esse momento. Nós não estamos te ouvindo. Agora sim. Agora sim. Duas ótimas perguntas, Simone, e acho que estão conectadas. Eu acho que a primeira, nesse momento de grave crise, nós vamos precisar, evidentemente, de bons serviços de governo funcionando e principalmente serviços de saúde, né? Eu, particularmente, acho que enquanto nós não tivermos uma sensação de maior conforto, de menor risco à sociedade, à população, às empresas de volta à normalidade, uma parte disso a gente não tem muito controle, porque está dentro da propagação do vírus, assim, você vai viver momentos onde você tem algumas flexibilizações, você vai observar como é que isso vai funcionar, mas vai ser a volta à normalidade, uma sensação de segurança das pessoas que é o principal que nós precisamos nesse momento. É o principal que nós precisamos. Então, nós precisamos, sim, garantir um mínimo de renda, principalmente para as pessoas que perderam o emprego. Nós precisamos ter uma estabilidade, tentar garantir canais de travessia de navegação, principalmente para um universo muito grande de pequenas e médias empresas. Mas dentro dessa situação da restrição fiscal do governo, acho que é muito difícil a gente conseguir imaginar, nesse momento, grande capacidade de estímulos dos governos. Agora, o seu segundo ponto, eu tenho insistido bastante nisso, eu acho que, primeiro, é o seguinte, a gente precisa realmente, um dos pilares das reformas que nós precisamos, como nós precisamos de reforma tributária, como nós precisamos de abertura comercial para aumentar a competitividade no setor privado, nós precisamos de um setor público mais eficiente e nós temos que ter, sim, uma reforma administrativa como vários outros governos já fizeram. E aí, dentro uma das medidas e das ações que são importantes, e isso passa necessariamente pelo Congresso Nacional, esse que é um problema, você tem pouca condição para que um ou outro governador isoladamente consiga atuar isso, eles podem atuar sim conjuntamente em conversas com o governo federal e com o Congresso. Você tem sim que ter algum tipo de flexibilidade em momentos como esse, momento de crise, onde a gente vai ver taxa de desemprego talvez dobrando, milhões de pessoas perdendo emprego, tendo redução de salário, e nós não temos nenhum mecanismo de flexibilidade, por exemplo, de redução salarial no setor público, né? Que, por suas características, razões, já tem garantia, já tem estabilidade de emprego. Agora, no momento onde as pessoas estão perdendo emprego, ou estão tendo redução, às vezes, 50% de seus salários, milhões, dezenas de milhões de pessoas, será que não é razoável imaginar que em algum momento se pudesse ter uma redução transitória também do salário do setor público, uma redução de jornada de 10%, 15%, que seja? E aqui não é nenhum discurso, evidentemente, contrário ao setor público. Já trabalhei com muito orgulho, tem muitos bons profissionais e servidores, e esse é um momento de crise, nós precisamos de muitos bons servidores, principalmente na área de saúde, segurança, mas o fato é que a crise ela é para todos, ou ela é para todos e nós temos um sentimento de coesão, de unidade na sociedade, ou fica muito difícil você explicar para os trabalhadores do setor privado por que todo o ônus da crise tem que recair só para um lado da sociedade. Então, eu acho que é importante, sim, fazer essa discussão. Agora, é uma discussão que ela precisa ser feita no âmbito do Congresso. Ela precisa ter vontade dos governos. Assim, as informações que a gente tem, que o próprio governo federal, no caso
o presidente da República é contrário a esses mecanismos de redução salarial, aceitou através de negociação e de própria, acho, pressão do ministro Paulo Guedes, um não aumento nessa negociação que teve com estados e municípios, um não aumento salarial por 18 meses, até dezembro, né, e que depois o Congresso acabou derrubando, então o presidente tem que vetar agora. Mas eu acho que essa é uma discussão que precisa ser, sim, aprofundada, para a gente ter um pouquinho mais de sensação de justiça e de tratamento igual, principalmente num momento como esse, um momento onde a sociedade está sofrendo muito. A leitura vai ser com relação ao efeito fiscal que se vai ter e também a importância de continuar com a agenda de reformas, concessões, o setor privado de alguma forma também colaborando na agricultura para esses incentivos de mercado. Esse daí é talvez uma ação mais efetiva do governo de segurança jurídica, que já vi você falando até em outras oportunidades. Mas, olha, assim, eu queria botar um pouco mais de tempero nessa discussão, assim, um tema que você viveu. Se puder falar um pouquinho mais alto, claro, Fernando. Está me ouvindo agora? Agora sim, melhorou. Eu quero botar um pouquinho mais de pimenta aí, dado que eu diria que eu vou fazer uma analogia para o governo da Ieda, você foi o Guedes, né? Então, que ela também viu a sua dificuldade política, por outras razões diferentes, né? Tem a memória do que aconteceu desde o primeiro dia do governo até antes, tá? E independente disso aí, talvez tenha sido o Fernando, talvez o que não me lembro, mas alguém que respondeu pela condução naquele momento da Fazenda e uma resposta em termos de período muito positivo. Mas que, né, mesmo com a atuação, a gente trouxe uma esquerda de volta, né, depois do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Por uma questão política. Hoje, quando a gente olha para a nossa agenda, grande parte dessa ação, seja dos efeitos secundários que se pode ter na questão fiscal. Essa preocupação que você salientou, que seja uma coisa pontual e transitória. Né? E quando a gente vê a necessidade efetiva de se continuar com reformas e com outras ações que incentivam o setor privado, seja o local, seja o estrangeiro, há de alguma forma colaborar aqui numa retomada depois, o ambiente político tem preocupado a gente. Tá? Então, eu queria te ouvir um pouco, não só porque você viveu dentro do setor político, dentro do setor público de alguma forma, como também porque eu sei o quanto, né, governantes te ouvem assim, tecnicamente, porque a gente tem uma ótima leitura do contexto macro, né, que tem uma visão muito pragmática e eu acho que sempre pode ser ouvido por nós aqui, tá? Ouvido por quem tem impacto, né, quem tem influência. Eu acho que tem uma leitura de como as pessoas estão vendo isso. De outra forma, também, como o mundo aí, como muita gente está hoje vendo posturas diferentes de governadores diferentes de estados importantes. Né? Então, como essa conjugação não é simples, né? E efetivamente coisa clara e uma leitura, mas eu queria que você pudesse botar um pouquinho disso na tua fala, né? Na tua contextualização. Ótimo, Fernando. É uma pergunta bem ampla, né, e com uma conjugação aí de vários fatores. Só deixa eu fazer uma justiça devida aqui à governadora. É verdade que nós temos um ambiente político difícil no Estado. Agora, eu também tive a capacidade de executar um trabalho com o objetivo de ajuste fiscal naquele período, porque ela nunca teve nenhuma dúvida sobre essa meta e avalizou e bancou com custo político alto, inclusive, todas as ações difíceis, né, de ajuste fiscal. Esse é um primeiro ponto. Para ter disciplina fiscal, fazer ajuste fiscal, você realmente acredita no benefício,
ou você cede no meio do caminho, de diferentes formas. Então, eu diria o seguinte, né? Agora, você tocou num ponto que é muito importante, né? Isso vale para uma boa política fiscal ou para o ajuste fiscal, quando um país precisa fazer, como nós ainda precisamos fazer, apesar de termos adiado essa tarefa. Mas o Brasil tem um conjunto de tarefas muito amplas e difíceis, porque exigem muita discussão na sociedade, que são várias reformas, como nós tivemos com a reforma da Previdência. Isso não tem saída a não ser a boa gestão política, né? É uma engenharia política. E aí não adianta nós reclamarmos que, enfim, a nossa sociedade talvez ainda não esteja madura, ou seja uma sociedade com nível de escolaridade ou mais baixo, ou reclamarmos que o nosso Congresso é ruim, afinal é o Congresso que nós elegemos, os governos são os governos que nós elegemos. Nós vamos ter que achar saídas no fronte político, né? Os economistas, os analistas de mercados, os executivos do setor privado podem e devem, como nós tentamos fazer, exercer a influência sobre os políticos, ou influência, mas no final o resultado são decisões de natureza política, né? São os políticos ouvindo a sociedade. Quando nós temos uma sociedade, por exemplo, fragmentada ou mais polarizada ou com uma discussão mais radicalizada, esse debate fica mais difícil, evidentemente. Quando nós temos lideranças políticas que, por diferentes razões, não conseguem sentar à mesa e discutir e coordenar ações e discussões, esse movimento que nós estamos falando fica mais difícil. Então, para todo esse pacote de iniciativas, seja para conduzir bem a crise, né, até agora, seja para os inúmeros desafios que nós já tínhamos no pré-Covid e nós vamos continuar tendo depois, porque o Brasil é um país que está crescendo, perdeu o seu bônus demográfico, estava crescendo pouco, né? Eu dei esse exemplo. Nós tivemos um baixíssimo crescimento em vários anos anteriores da crise, da pandemia. Não tinha pandemia, não tinha epidemia nenhuma no Brasil, o mundo crescia bem, e nós crescemos lá menos 3,5% em 2015, menos 3% em 2016, mesmo depois da troca de governo, mais em 3 diferentes governos com taxa de crescimento baixa, em torno de 1%. Então, nós vamos ter que ter um encontro com esses nossos problemas, com discussões difíceis na sociedade. Todos esses envolvem perdas e ganhos relativas em diferentes segmentos da sociedade no curto prazo, durante algum tempo, para que todo mundo ganhe lá na frente. Os países que saem de períodos de pobreza ou renda baixa ou renda média baixa, como é o caso do Brasil, o Brasil é um país de renda média baixa, né? Em torno de 10 mil dólares, agora um dólar nesse nível mais baixo, mas não é um país de 50 mil dólares, de 60 mil dólares, de 40 mil dólares de renda per capita, como a Europa, Austrália, Oceania, uma parte já da Ásia, Estados Unidos, enfim. Como é que esses países fizeram? Eles foram capazes, através da sua política, na imensa maioria através de democracias, de instituições, de sentar na mesa com todas as suas diferenças de opiniões, ter essas diferenças, ter o debate e resolver essas discussões e ir para frente, né? Não vai adiantar, a gente pode botar aqui 500 economistas com doutorado, com PhD, bem formados, todos hoje vão dizer relativamente a mesma coisa que eu estou dizendo, né? O país precisa ser mais competitivo, precisa fazer abertura comercial, precisa fazer reforma tributária, precisa dramaticamente melhorar a qualidade da educação, né? Enfim, é a agenda que a gente já conhece. Eu alertei agora sobre um ponto de vista da responsabilidade fiscal, porque eu estou me preocupando que um pouco dos avanços que a duras penas nós conseguimos fazer nos últimos anos com respeito à regra de teto de gastos, né, com um pouco mais de parcimônia de gastos públicos, nós estávamos começando a entrar numa trajetória melhor, que lá atrás já nos custou muito em termos de taxa de juros alta, de inflação alta e de baixo crescimento. Então, levantei uma preocupação. A preocupação essa sobre o conjunto de gastos é uma preocupação, assim, os economistas, de novo, podem alertar, estou aqui fazendo o meu papel, mas onde é que ela é decidida no final? Ela é decidida no Congresso. Então, nós precisamos ter, sim, bons governantes. Eu acho que nós precisamos ter governantes nesse momento
antes, né? Nesse momento, é o momento onde mais precisa de bons governantes, né? Você precisa, sim, de liderança, de sinalização de liderança, de rumo para a sociedade. E isso vale para os políticos em geral. A gente precisa fazer essa discussão no Congresso. Eu acho que as representações empresariais, como a Federação, precisam promover essa discussão. Tem várias discussões importantes no nível local, sim, evidentemente, né? Nas assembleias locais, mas a abrangência e a profundidade daquilo que nós precisamos fazer, das discussões que nós precisamos fazer, das reformas, elas vão se dar no âmbito do Congresso Nacional. E para lá que eu acho que deve ser feito um bom esforço da sociedade organizada para que nós tenhamos um futuro melhor do que o passado recente que nós tivemos. Perguntinha que veio. E a minha pergunta é: ele resiste por mais quanto tempo? E a outra situação que eu queria que tu pudesse avaliar também é com relação ao fechamento, né, de muitas empresas, principalmente comércio e serviço, que no Rio Grande do Sul, ao menos os mais prejudicados foram, né, o comércio e os prestadores de serviço. E aí a gente tem um rol enorme de micro e pequenas empresas que, sem dúvida, vão ter muita dificuldade de fazer essa retomada. Como é que fica, no teu ponto de vista, esta retomada? Como é que ela vai se dar? E a recomposição, de novo, porque muitos foram demitidos, muitos funcionários, né, de grandes empresas, médias empresas, foram demitidos. Quanto tempo nós vamos levar para recompor, né, da forma que nós estávamos em janeiro de 2020? Simone, eu perdi o início da tua primeira pergunta. Era sobre o presidente ou sobre Paulo Guedes? Guedes, política econômica do Guedes. Tá bem. Vou te poupar de falar sobre o presidente. Tá bom. De tempos em tempos eu tenho alguma interação aí com um grupo de pessoas, de economistas, com o ministro. Eu acho que o ministro Paulo Guedes, ele vem mostrando um grau de convicção e de resiliência, né, a tudo que tem acontecido muito grande. Ele é uma pessoa convencida de princípios de mercado, de princípios liberais, que acredita em reformas, né, e acho que vem aprendendo rápido, a duras penas, né, de como conviver com o ambiente político, né, e operar nele. E acho que tenho notado isso, e ele próprio declara, apesar assim de oscilações que são normais desse ambiente político, enquanto ele sentir que, mesmo com toda essa instabilidade política, o presidente continua lhe dando garantia de que vai preservar algum compromisso com responsabilidade fiscal e que vai avançar em reformas no tempo certo, claro, agora se refluiu, eu acho que, mantendo esses princípios, ele continua, por mais difícil que seja a situação, né? Se forem rompidos esses princípios, bom, aí eu acho que é uma outra história. Agora, em relação a essa pergunta, né, de quanto... A segunda pergunta que você me fez, basicamente, ela tem a ver em quanto tempo vai durar a crise, né? Essa é uma pergunta de, né, alguns trilhões de dólares no mundo inteiro. Eu acho que é muito difícil dizer. Não a gente evidentemente está preocupado aqui no Rio Grande do Sul, mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul está acontecendo no mundo inteiro. Acho que é uma primeira noção de a gente ter. Não é um fenômeno específico do Rio Grande do Sul, é um fenômeno global, é um fenômeno no Brasil. As formas de mitigação que estão sendo feitas são relativamente semelhantes, com as dificuldades a mais ou a menos que cada um país tem. O Brasil tem dificuldades a mais para fazer isso, o Rio Grande do Sul tem outras dificuldades a mais. Eu, particularmente, acho que no Rio Grande do Sul, e essa é uma opinião que eu já externei outras vezes, não tem nenhum problema para dizer isso, eu acho que nós temos um líder, um governador com uma ótima capacidade de negociação com a sociedade política, com maturidade emocional, para fazer essa navegação, essa travessia, né, que tem um bom senso de ouvir diferentes lados, um bom senso de, ao mesmo tempo, estar com uma preocupação principal de preservação de vidas, mas tem um entendimento também que, evidentemente, que a economia é importante. Agora, é muito difícil dizer um tempo. Assim, eu
eu não sou um vendedor de ilusões, eu acho que nós temos uma crise que é muito séria. Em todas as crises sérias, nós tivemos mortalidade de empresas, tem empresas que não vão sobreviver. O que eu acho que é importante o que os governos podem fazer é dar uma condição mínima de navegação, de normalidade, para que a gente passe de uma maneira não tão traumática esse período. Eu acho que, evidentemente, como eu e vários outros, eu não sou especialista, não sou epidemiologista, mas, evidentemente, por dever de ofício tem que ler, e o que o mercado percebe hoje é que uma sensação completa de volta à normalidade nós só vamos ter com uma descoberta de vacina, né, ou com protocolos de resolução ao vírus bem melhores. Isso ainda aparentemente está distante. Então, nós vamos ter que aprender a conviver inteligentemente com isso, né? O Rio Grande do Sul desenhou aí um conjunto de medidas de tentativas de volta a algum tipo de normalidade, de flexibilidade, e eu acho que no mundo inteiro vai ser assim. Nós vamos fazer movimentos de aprendizado, né? Com algumas regras de controle que são importantes, né, para a preservação de saúde, de vida e das próprias empresas. Eu sempre digo o seguinte: o poder dos governos é relativamente limitado, de um lado ou para o outro, seja para decretar isolamento. Se a sociedade não aceita, não entende, não compreende, ele pode ser baixo, esse isolamento, quando precisa ser mais alto, e, ao mesmo tempo, também, se a gente tem uma liberação e flexibilização mais intensa, se a gente não consegue fazer isso com bons protocolos e com bom controle de gestão de risco variado, as pessoas, as empresas podem se sentir inseguras e não funcionar eficientemente. Eu acho que vai ser um processo de aprendizado, vai ser um processo de aprendizado que nós vamos ter ao longo dos próximos meses. É muito difícil botar um tempo, todo mundo aí tem estimado, o próprio governo federal tem dado um sinal, né? Quando ele fez todas essas rodadas de estímulos, ele disse: olha, estou fazendo isso 3, 4 meses, ali em junho e julho nós vamos ver como é que fica. Eu acho que esse é um primeiro cenário. Vamos ver como é que fica aqui até junho e julho, ver se dissipa a propagação mais rápida do vírus e, quem sabe, a gente possa voltar a um cenário de normalidade mais rápido. Mas, assim, eu acho que ninguém tem essa resposta, Simone, honestamente. Claro. Achei muito interessante essa referência que tu fizeste ao governador Eduardo Leite. A gente também reconhece, ele chamou para si a responsabilidade por conduzir todas as políticas públicas nesse momento, e acho que a gente sai na frente com essa política do distanciamento social no Rio Grande do Sul, com a demarcação de regiões, bandeiras. Ninguém sabe como conduzir, estamos todos aprendendo, né, no decorrer dos dias, mas acho que é muito saudável a gente poder testar novas formas para não cair no erro de simplesmente fechar tudo com medo de inovar ou de procurar alternativas. Vou passar para o Fernando. Eu podia falar de novo um pouquinho mais alto, Fernando. Quando você fala, eu tô escutando um pouco. Vamos trocar de microfone aqui. Melhor, boa. Agora vai. Melhorou, ótimo. Melhorou, tá ótimo agora. Como você atua com em várias empresas, né, conselheiro de setores diferentes, assim, tentando trazer uma visão dentro da dificuldade, né, que já externou de a gente ter um cenário amanhã, né, mas você enxerga, sobretudo olhando para a ótica da economia gaúcha, né, que tem muita gente nos ouvindo no interior, a sua formação, a importância de setores diferentes na formação do PIB aqui. Você entende que a gente possa ter algum catalisador, algum setor que possa colaborar mais rapidamente porque vai sofrer menos agora, porque pode estabilizar melhor, porque pode voltar mais rapidamente? Pode ser setores que, dentro de um contexto de passagem, né, de um momento de instabilidade que a gente está vivendo até uma normalidade total, que talvez tome mais tempo, possam ser setores que serão favorecidos nesse contexto? Bom, Fernando, assim como você falou, eu tenho tido a experiência de trabalhar com empresas de diferentes regiões do Brasil, segmentos diferentes e tamanhos, né, diferentes. O que eu noto, o que é comum à preocupação de todos, é uma preocupação com o cenário do país, primeiro como um todo, né, o cenário macro. Se você tem uma retração da demanda muito grande, a renda cai para todos, né?
Você também, isso a gente está falando da demanda. Do lado da oferta, a gente tem uma preocupação, mesmo aquelas que estão em segmentos com uma demanda mais garantida, são tidos como essenciais, por exemplo, produção de alimentos, você tem uma preocupação, uma vigilância muito grande com a capacidade da oferta do sistema produtivo continuar funcionando, seja do ponto de vista de logística, seja principalmente do ponto de vista de segurança, né, dos trabalhadores. Então, isso é meio comum para todo mundo e todos também com uma preocupação grande e crescente com a estabilidade política e institucional, todo mundo esperando que a gente possa ter um cenário político um pouco mais tranquilo para decisões importantes no ambiente de crise, como está sendo feito. Isso é a parte comum. E eu, particularmente, vejo que nós vamos sair, claro, nenhuma crise desse tamanho, ela deixa só efeitos temporários, ela deixa efeitos permanentes também. Eu acho que nós vamos ter algumas características diferentes. Primeiro, do ponto de vista de setores, eu acho que, por exemplo, o setor de produção e exportação de alimentos no Brasil, a agricultura, ela vai continuar sendo um setor forte, sólido. Por mais dificuldades que a gente tenha no país, a demanda global ela vai continuar lá no seu lugar, por menos que cresça a China, a Índia, nós vamos continuar tendo uma demanda global. Mas você vai dizer, puxa, mas a gente tem esse risco macroeconômico, a taxa de câmbio sobe. Em boa parte, câmbio para cima é um problema geral para todo mundo, mas para o setor exportador, né, tem algum benefício de preço, sim, evidentemente. Acho que o setor de alimentos, produção de alimentos, exportação agrícola, ela está aí com a sua resiliência, sua força reforçada. Eu acho que isso vale, é o que eu vou falar agora, vale para todas as empresas. Eu acho que empresas que tenham mais capacidade de mobilizar e aproveitar esse mundo tecnológico novo de trabalho à distância, elas vão se dar conta na volta de que talvez, mesmo com uma volta ao mundo normal, o trabalho à distância, as reuniões por videoconference, tem muita coisa que talvez dê para se fazer de um jeito diferente, e a gente está aprendendo as duras penas, mas isso tem uma parte que eu acho que vai ficar. Tem uma outra característica que eu acho que é importante, que é ter a capacidade de apoiar o e-commerce. O e-commerce vai sair de novo, já havia uma tendência globalmente de desenvolvimento acelerado de e-commerce, mas todos, né? Isso vale, claro que vale principalmente para o varejo, para o comércio, mas vale inclusive para a indústria, para o setor de serviços como um todo. A capacidade de você se conectar com o cliente, não é só vender, mas se conectar com o cliente de forma eficiente, com boas soluções tecnológicas, vai ficar. E, por último, eu acho que não é uma tendência, né, talvez muito específica dos pequenos, médios negócios, mas aí é uma tendência macro para todos. Eu acho que as empresas que se preocuparem com o tema de ESG, né, que é meio ambiente, a parte social e de governança, né, o Environment, Social and Governance, que é um tema que já vinha crescendo aí nos últimos anos e recentemente, mas que às vezes as empresas, da grande empresa, pequena empresa, olhava para isso com um jeito desconfiado, disse, pô, esse negócio com preocupação ambiental, social, e critérios de governança, né, de representatividade dentro dos trabalhadores, de diversidade. Esses temas eram uma coisa meio de discussão do pessoal da área social, né, meio bicho grilo, mas assim, poxa, onde é que isso gera valor para a empresa? Onde é que esse tema cresceu muito principalmente agora vindo do mercado mesmo, de fundos de investimento. O Larry Flink, que é um principal gestor da BlackRock, você conhece Denver, né? Fez uma declaração muito forte há um tempo atrás, dizendo que a BlackRock, uma maior gestora de ativos no mundo, ia colocar isso como critério. Bancos já estão colocando na concessão de empréstimos. Hoje a gente teve uma notícia do maior fundo soberano norueguês, né? Então o Banco da Noruega anunciando duas grandes empresas brasileiras, né, large caps mesmo, de valores muito grandes, foram retiradas do fundo de investimento do Fundo Soberano por conta de temas ambientais. Então, assim, mas isso vai valer para a grande e para a pequena empresa, na minha percepção. Nós vamos sair dessa pandemia também com esse reforço, quer dizer, as empresas que não se preocuparem com todos os seus stakeholders, não é só com os seus acionistas, que não se preocuparem com a sua cadeia de fornecedores, com a sua cadeia de clientes, com a sua comunidade local, vão perder valor. Aquelas que se preocuparem vão ganhar muito valor.
São muitas as preocupações, difícil esse momento. Vamos resistir a tudo isso. Hoje a gente está precisando já se encaminhar para o encerramento desse nosso Está na Mesa, mas eu queria encerrar com uma abordagem específica com relação a dólar, taxa de juros e aquilo que o pequeno, médio empresário mais clama neste momento, ajuda dos bancos, né? A gente está precisando de capital de giro, mas tem uma dificuldade muito grande, porque a taxa de juros, ela, por mais que ela tenha reduzido nos bancos, né, que chega para a ponta, ela aumentou. A gente tem que compor garantias real, e muitos não conseguem isso. Então, por mais que o governo federal esteja acenando, esteja mostrando, né, e com várias formas de conduzir essa política de incentivar os negócios, não está chegando para a ponta através das nossas instituições financeiras. Mesmo aquele capital de giro para folha de pagamento para empresas até 10 milhões, o governo federal ele arca com 85%, né, da garantia. Mas mesmo assim as empresas estão com muita dificuldade. Isso é um clamor, né? A gente faz várias reuniões com empresários e essa é a principal bandeira nesse momento. Como é que tu enxergas isso e se tem alguma coisa que nos próximos dias vai estar acontecendo por parte das instituições financeiras? Eu acho que você tocou num ponto que é muito importante, né? Que é como é que você consegue fazer o crédito sair do circuito bancário e chegar para as empresas. Esse é um problema que acontece no mundo como um todo, mas está acontecendo fortemente no Brasil, principalmente no acesso do crédito às pequenas e médias empresas. É um tema que está preocupando o governo federal, está preocupando o Ministério da Economia. Eu acho que, enfim, espero que isso ande mais rápido, né, porque a duração da crise ela é determinante para a taxa de mortalidade das empresas, né? Não adianta o socorro, a ajuda a chegar quando a empresa já está sem oxigênio. E o problema que está ocorrendo é exatamente esse que você relatou. Quer dizer, o dinheiro chegou do governo federal para bancos, por diferentes canais, por liberação de fluxo de empréstimo, depósitos compulsórios, de recurso direto. Mas o que está acontecendo é o seguinte, como o risco da economia subiu, o risco de concessão de empréstimo subiu, os bancos estão com esse comportamento, que é um comportamento tradicional de aversão ao risco. E o que a gente está vendo, por exemplo, no mercado, mesmo isso, e aí mesmo para as grandes empresas, né? Seja mercado de capitais, que aí a gente está falando de grandes empresas, mas se a gente for para pequena, para empréstimo puramente direto, você tinha antes a concessão do empréstimo com algum percentual do CDI, né? Então, você falava, um bom ambiente lá 120, 130, pequena indo até 140, do CDI. O que acontece é que, de um lado, a gente olha, puxa, que bom que a taxa de juros caiu mais rapidamente, só que o sistema bancário está fazendo o quê? O sistema bancário está migrando agora, não faz sobre um percentual do CDI, está fazendo CDI mais 3%, mais 4%. Eu estou falando isso para as grandes, para as pequenas, às vezes nem chega esse crédito. Então, a gente está voltando para um patamar, se a gente for comparar com o ano anterior, no mínimo, para 200% do CDI. Né? Então, o spread subiu muito. Não adianta a taxa ter caído, o spread de risco. E um outro tema, que esse é o mais importante para as pequenas e médias, é o tema da garantia. Esse é um tema que eu não sei como é que vai ser resolvido. Talvez o governo federal tenha que entrar mais pesado, talvez o Tesouro tenha que botar alguma disposição de tomar um RIT, tomar a garantia da primeira perda, mas eu acho que sem muita conversa e discussão dessa engenharia rápida com os grandes bancos vai ser difícil. A gente sabe que no Brasil a gente tem um mercado bancário altamente concentrado, né, em alguns grandes bancos. A gente estava evoluindo para um mercado de bancos médios, pequenos e de fintechs, mas que não amadureceu, não cresceu na velocidade ainda para poder, talvez, auxiliar num momento como esse. Então, está muito ainda represado nos grandes bancos. Então, acho que o governo vai ter que agir muito rápido nisso, principalmente no caso das pequenas e médias, no modelo de garantias. E sobre taxa de câmbio e juros, olhando mais para frente, e a gente fala sobre tantas preocupações aqui, vou falar uma coisa boa, eu tenho esperança, sim, quando a gente sair dessa crise aqui, que a gente vai olhar, a gente tem uma chance boa no Brasil, a gente estava vindo com essa chance, com todas as dificuldades que a gente tem para crescimento, a gente tem uma boa chance de a gente ver por um período longo, por 10, 20 anos, algo que nós não vimos, eu não vi pelo menos, né, nos últimos
30, 40, 50 anos, que é taxas de juros reais baixas no Brasil. Porque a gente tinha colocado uma regra de teto para o gasto público, né? Tinha uma chance de a dívida pública se estabilizar lá na frente, como fez fazer reforma da Previdência. O mundo todo estava com taxas mais baixas, provavelmente a taxa de juros real no Brasil ia subir, mas ela não ia lá para os 45% lá do final da década de 90, ou mesmo para os 14% que nós tivemos lá em 2013, 2014. Mas iam para o mundo civilizado, né? Para o mundo de 2%, 3% de taxa de juros real. E isso pode ser determinante para o Brasil ter uma chance de deslanchar crescimento econômico, ver segmentos, por exemplo, da infraestrutura, da área do setor imobiliário deslanchar. O que é chave para isso? Chave vai ser nós não cairmos de novo numa tentação de responsabilidade fiscal. Nós precisamos, sim, ter ações rápidas, fortes, como essa que nós estamos discutindo agora, mas se nós acharmos que o Brasil, como outros países, tem uma restrição orçamentária ilimitada e possibilidade de gasto ilimitado, então essa janela que nós vimos pela primeira vez de taxa de juros baixa, aí nós vamos ter lá na frente taxa de juros alta, e aí o câmbio sai de controle e nós voltamos para um cenário macroeconômico ruim. Então essa eu acho que é a principal variável macro para a gente estar olhando para o comportamento da taxa de juros e da taxa de câmbio no futuro. Muito bem, eu ficaria aqui toda tarde conversando contigo, é sempre muito bom, é unânime, né, os nossos colegas, pelos WhatsApps aqui e pela própria rede do Facebook, os comentários. Hoje tu és uma pessoa muito capaz, né? E a gente sente saudade, assim, parece que tu está mais longe de nós, mas eu sei que tu está perto também do governador Eduardo Leite e que a gente tem um certo acesso, assim, pela tua excelência e pela inteligência, especialmente uma inteligência emocional nesses momentos de crise, né, de fazer uma condução. Nós temos muitos colegas empresários, médios, pequenos. Queria que tu pudesse encerrar deixando uma mensagem para todos nós, assim, no sentido de o que esperar, né? Como será o dia de amanhã? Porque nesses momentos de crise a gente vive um dia de cada vez, só que a ansiedade é muito grande. É uma ansiedade, né, nessa questão econômica, a gente vive essa ansiedade com as nossas famílias, sem saber muito como conduzir o isolamento, filhos em casa, contas para pagar. Então não está sendo fácil, mas a gente queria poder ouvir uma mensagem final tua nesse momento. Obrigado, Simone. De novo, para mim é uma alegria, uma satisfação, me sinto honrado de participar de um fórum de discussão tão privilegiado como esse que a Federação organiza. A minha mensagem é, primeiro, né, que todos se cuidem da sua família, as pessoas que você gosta, a família, nesse momento, é um momento muito importante para a gente conseguir ter resiliência emocional, estabilidade emocional para atravessar um período tão difícil. É uma mensagem de, como eu falei algumas vezes, né, durante a minha fala aqui inicial, essa é uma crise que vai passar, né? É uma crise dura, difícil, todos nós estamos aprendendo. Eu acho que a gente tem que ter na cabeça essa ideia de aprendizado, de disposição ao diálogo. Isso não é só no ambiente político, é a conversa com as pessoas que trabalham conosco na empresa, se eu é um empresário, com seus colaboradores, com os seus fornecedores, com os seus clientes, mas é um momento de a tranquilidade, a estabilidade emocional tem um valor muito grande, porque essa crise ela vai passar, por mais dura que ela seja, ela vai passar. Então, nós termos confiança e, evidentemente, todo mundo e os empresários precisam fazer a sua lição, né? Precisam ter resiliência, planos mínimos de travessia financeira, mas eu acredito que é um momento como esse, também é um momento de oportunidade de todos aqueles que conseguem fazer essa travessia saírem mais fortes lá na frente. Nós vamos ter outras oportunidades, boas oportunidades, a crise vai passar, ela vai terminar e é importante que todos tenham essa tranquilidade, né? Por mais difícil que ela seja, que a gente tenha essa tranquilidade de saber navegar com uma boa estabilidade emocional ao longo da crise. Resiliência, diálogo, confiança. Aode, muito obrigado. Obrigado por disponibilizar esse tempo, né, que também hoje a gente sabe que tantas lives, tantos compromissos virtuais, eu não sei tu, mas eu nunca trabalhei tanto quanto nesses momentos, porque
as pessoas acham que a gente está sempre disponível. Não, mas é só uma reuniãozinha virtual no Zoom, né? E são várias durante todo o dia, mas eu queria com muito carinho mesmo te agradecer por essa oportunidade. Eu não canso de repetir, nós gostamos muito de ti, temos muito respeito por ti e pelo teu trabalho. Fernando, obrigado pela parceria, e a todos que estão nos acompanhando e que seguirão acompanhando, porque esse programa ele vai ficar disponível, né? Obrigado pela confiança e por estarem conosco. Um abração, Aode. Abraço, muito obrigado a todos.